Vamos a Brasília mais uma vez. Délio Rocha acompanha aí o preparativo no STF. Já tem muita gente aí atrás. Olha lá, movimentação por causa da votação do habeas corpus, da apreciação do habeas corpus do ex-presidente Lula. Délio Rocha, direto de Brasília. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo e a todos do Piauí. Joelson, aqui em Brasília, 14 horas e 12 minutos. Neste momento, os 11 ministros estão reunidos nesse prédio aqui atrás, no Supremo Tribunal Federal. A sessão de votação, aliás, a sessão que vai julgar o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula já começou agora há pouco. Essa sessão deve se estender ao longo da tarde, entrar pela noite, mas ainda hoje, a não ser que algum ministro peça vistas, e passe mais para frente, a gente vai saber o resultado. E esse resultado, viu, Joelson, deve ser muito apertado, como a gente acompanha na reportagem. Vamos acompanhar essa reportagem. O colegiado do STF se manifestou sobre a prisão após segunda instância em 2016. Na época, por 6 votos a 5, foi estabelecido o entendimento de que a execução provisória da pena deve ser determinada depois de uma condenação de segundo grau, como acontece no caso do ex-presidente Lula, já condenado pelo TRF4. Só que o tema da prisão após segunda instância deve voltar a entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal. E o julgamento de hoje, embora trate de um caso específico envolvendo o ex-presidente Lula, será um indicativo da posição dos magistrados em relação a essa questão. Um tema que interessa não só a Lula, mas a muitas figuras importantes da República, que estão ou podem estar na mesma situação do petista. O julgamento de hoje deve ter um placar apertado. Dos 11 ministros que compõem o STF, 10 têm os votos mais ou menos desenhados, que devem resultar no empate de 5 a 5. A maior dúvida recai sobre o voto da ministra Rosa Weber. Em 2016, ela votou contra a prisão após segunda instância, mas em suas decisões recentes, ela segue o entendimento majoritário do Supremo. Entre os outros ministros, o grupo mais propenso a votar em favor da prisão após segunda instância reúne Edson Fachin, que é o relator do caso de hoje, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Já o grupo que tende a votar contra a prisão reúne Dias Toffoli, Marco Aurélio Melo, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Joelson Jordani, olha, nesse momento, então, os ministros do STF estão discutindo, a sessão já começou e os manifestantes estão se aproximando da Praça dos Três Poderes, onde fica aqui o STF. Os manifestantes estão a cerca de 300 metros daqui, eles estão divididos em 2 grupos. De um lado da esplanada dos ministérios estão os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula e do outro aqueles que estão protestando em sentido contrário, mas entre eles tem um pelotão muito grande da polícia e também grades vazadas para impedir que manifestantes passem de um lado para o outro. Eu queria até pedir ao cinegrafista Gralha Júnior para mostrar aqui a Praça dos Três Poderes. A gente percebe a presença de policiais, ônibus da polícia também lá atrás, a cavalaria está sempre rondando aqui a Praça dos Três Poderes, Joelson, e tudo isso para garantir a tranquilidade, a segurança desse julgamento, que, como eu disse, começou agora há pouco, mas ele deve se estender ao longo da tarde e a gente só deve conhecer o resultado dessa votação, se o ex-presidente Lula pode ser preso ou não. Essa decisão só vai sair à noite. Joelson. Tá certo, Délio Rocha, falando direto de Brasília. Délio, obrigado pela sua participação, trazendo os detalhes. Nós já temos, inclusive, imagens aí ao vivo da sessão de hoje. Sessão que já começou lá no Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o habeas corpus número 152.752, de Luiz Inácio Lula da Silva. E, nesse momento, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o primeiro a votar, relator, está
dando aí o seu voto, Elivaldo Barbosa. Eu acho que não vai ter preliminares mais, né? Não tem, né? Direto pelo jeito sim, né? Pelo correr da carruagem aí, o ministro Fachin já está aí revelando o seu voto, como ele se posiciona nessa polêmica situação que envolve o presidente Lula e o seu pedido de habeas corpus sob exame agora da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Aí são imagens ao vivo da TV Justiça, com parte do voto do ministro Luiz Edson Fachin. Vamos ouvir um pouco do voto do ministro. Abro aspas, assim, a partir do início de 2016, o guardião da Constituição Federal esclarece, abre parênteses, determinando que a segregação do cidadão após o exaurimento da jurisdição das instâncias ordinárias independe do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porque representa a então autorizada execução provisória da pena, não havendo mais que se falar em prisão preventiva, fecha aspas. Na mesma linha, colho daquele julgamento pronunciamento do eminente ministro Ribeiro Dantas, que disse: se o Supremo Tribunal Federal considerou, ao julgar o precedente debatido, que no processo existia repercussão geral, e era o caso de afetá-lo a seu plenário virtual e decidi-lo com efeito erga omnes, não pode este mero órgão divisionário de tribunal que está abaixo, ou melhor, que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema. Então o ministro Luiz Edson Fachin está proferindo o voto. Elivaldo Barbosa, deve ser a tendência que seja contrário ao habeas corpus. Ele faz aí uma argumentação muito sólida e tal, não dá para perceber muito assim já a declaração de voto, mas a tendência é que o ministro Fachin vote contra o habeas corpus, inaugure aí essa votação, votando contra, a favor, no caso, por conta disso, da prisão do ex-presidente Lula. Votando a favor da prisão. Logo depois, a ministra... É a ordem essa aí, Joelson? Não. A ministra Rosa Weber ali, do lado dele, né? Não. Toffoli, do lado dele está aqui Rosa Weber, que é considerada aí fiel da balança. Fiel da balança. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello. O decano Celso de Mello. Mas a ordem não é essa. O ministro Edson Fachin vota primeiro, depois Alexandre de Moraes. Porque é do mais novo para o mais velho. Depois de Alexandre de Moraes, vota Luiz Roberto Barroso, que entrou mais recentemente, e a quarta a votar é Rosa Weber. Portanto, essa quarta votação... Já vamos saber qual vai ser o placar, né? Esse quarto voto praticamente revela o placar, aí, dizem os especialistas aí. Espera aí, né? Rosa Weber votou em 2016 para que não houvesse prisão em segunda instância, mas acatou a decisão do Supremo de que a prisão em segunda instância fosse feita. Então, a partir dali, ela passou a decidir de acordo com a decisão do Supremo, não de acordo com a vontade dela, mas de acordo com a vontade do Supremo. Agora, Gelson, o julgamento começou, é lógico, são magistrados, são autoridades, são ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu vejo como remotíssima a possibilidade desse habeas corpus ser acatado pelo Supremo Tribunal Federal, considerando aí essa tese maior envolvendo liberdade do ex-presidente, ou a prisão, cadeia para o ex-presidente, tem uma tendência muito sólida no judiciário brasileiro favorável à prisão do ex-presidente Lula. Você acredita que é favorável à prisão do ex-presidente? Eu creio que sim, considerando... Eu ficarei surpreso se a decisão for pela aceitação do habeas corpus. É difícil dizer, viu? Está muito realmente ali equilibrado essa interpretação da Constituição. Impressionante. Mas vamos acompanhar esses desdobramentos, Elivaldo. Obrigado, hein?